tema da nossa oficina é cultivando a oração na vida particular. Mas antes de iniciarmos, eu quero clamar as bênçãos do Senhor para esse momento. Nosso Deus e Pai, nós somos tão gratos ao Senhor pelo privilégio imenso que temos de chegarmos à Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, derramarmos o nosso coração perante o Senhor. Eu quero clamar que nesse tempo de estudo da Tua Palavra, o Senhor nos faça nos aproximarmos mais de Ti, nos ajude a sermos mais íntimos, mais amigos e, de fato, compreendermos a necessidade que temos de estarmos em Tua presença. Nós clamamos que o Senhor nos conceda graça, por amor de Jesus e no nome dEle. Amém. Cultivando a oração na vida particular. Esse é o nosso tema. Deixe-me, primeiramente, começar pensando em um livro que li, um livro de um autor chamado J.C. Ryle. Ele foi um bispo anglicano e ele escreveu esse livro em 1852. A coisa interessante é que esse livro, o título desse livro, é uma pergunta, e creio eu que é uma pergunta muito desafiadora, uma pergunta intrigante. O título do livro é Você Ora? Olha que pergunta. Na época da sua escrita, ele mexeu com a sua comunidade cristã. E eu penso que essa pergunta ela deve ser, embora uma pergunta antiga, feita há mais ou menos um século e meio, ela deve ser levada e encarada com muita seriedade. Ela ainda produz uma certa reflexão em nossos próprios dias. E a pergunta é, você ora? Vamos começar pensando na nossa oficina sobre a importância dessa pergunta. Eu entendo que essa pergunta é extremamente importante por algumas razões muito básicas. A primeira delas é porque a oração é um dos sinais mais seguros de que vivemos um cristianismo verdadeiro. Nós sabemos que a oração é, sem sombra de dúvida, um dos maiores privilégios do povo redimido pelo Senhor, mas é também um dos frutos mais evidentes da verdadeira regeneração. A Packer, ele mencionando e falando sobre oração, disse que assim como o primeiro sinal de vida de uma criança quando nasce é o ato de respirar, do mesmo modo, o primeiro ato de homens e mulheres quando nascem de novo é orar. Sabe, meus irmãos, orar faz parte da nova natureza do Senhor em nossas vidas. Todos os eleitos de Deus clamam ao Senhor de dia e de noite. Lucas capítulo 18, verso 7. Orar é importante porque é uma evidência de que somos verdadeiros crentes. Penso também que essa pergunta, ela é relevante, ela é importante, porque é a diligência na oração que é o segredo para evidenciarmos uma santidade de vida. A santidade evidente, ela é produto de diligência na oração. Você pode fazer uma matemática, a conta é simples. Aqueles que são evidentemente santos, eles possuem um progresso, um desenvolvimento na vida de oração. No entanto, aqueles que não conseguem evidenciar a santidade, eles revelam também que possuem uma vida ínfima, uma vida de pouca oração. A Escritura, ela revela essa conta. A Bíblia, ela nos mostra, através dos grandes exemplos, dos grandes líderes, dos grandes homens de Deus, que na realidade não se tratavam somente de líderes, mas tratavam também de grandes amigos do Senhor. Se nós examinarmos a vida dos santos que viveram e marcaram épocas na história da igreja cristã, nós descobriremos que essas pessoas que impactaram vidas e ainda impactam hoje com seus ensinos, eram na realidade fortemente devotadas à vida de oração. John Wesley, a sua história é belíssima no que tange a oração. Ele observou certa vez que não pensava em muitos ministros que passavam pelo menos 2 horas de oração. Olha, isso é castigante. Lutero, ele disse que regularmente orava 1 hora por dia, todos os dias, exceto quando ele lidava com preocupações e tribulações que o agitavam. E nós sabemos que Lutero ele não tinha uma vida fácil. Então, resumidamente falando, ele dedicava pelo menos, no mínimo, 2 horas de oração diária na presença do nosso Deus. Uma terceira razão pela qual essa pergunta é importante, você ora, é porque não há, sem sombra de dúvida, um outro dever na vida cristã que tenha sido tão negligenciado ao longo das eras cristãs.
até mesmo nos nossos dias. Talvez a oração tenha sido um grande empecilho na nossa própria vida, desenvolver essa vida. O livro que já foi apresentado aqui, Disciplinas Espirituais da Vida Cristã, escrita por Donna Whitney, revela, naquele capítulo que trata sobre oração, uma pesquisa que foi feita com 17 mil crentes. E o intuito dessa pesquisa era de testar os seus hábitos de oração. E os resultados dessa pesquisa foram lamentáveis. O resultado apontou que todos aqueles entrevistados tinham média de 5 minutos de oração diário. Imagine só, 17 mil crentes. Imagine que 50 crentes desses que oram 5 minutos por dia são da sua igreja. Nós temos um sério problema. Um grande problema. O problema ainda se tornou pior e ainda mais assustador quando ele revela que desses 17 mil crentes entrevistados que oram apenas 5 minutos por dia, 2 mil deles eram pastores. Eram pastores. Eu fico pensando como seriam os nossos relacionamentos, talvez relacionamentos interpessoais, conjugais e amigos, se nós nos comunicássemos com eles com a mesma proporção que nós nos comunicamos em oração com o nosso Deus. Imagine só se você ainda teria sua esposa, se você ainda teria seus amigos por perto. Nós, de fato, vivemos dias de crise na oração. E a falta de poder, claramente visto no meio evangélico, para vencer o pecado, a falta de progresso espiritual, são pontos que evidenciam essa realidade. Mas o que nós temos percebido é que a oração possui um lugar vital na vida de um cristão. Você pode encontrar alguém que não é crente, e essa pessoa ela pode fazer suas preces, suas orações, suas rezas, porque uma pessoa que não é crente, ela pode orar, mas alguém que é crente, ele não pode deixar de orar, ele não pode viver sem oração. Por fim, essa pergunta ela é tão importante, e ela deve ser alvo das nossas reflexões diárias, porque a falta de oração é talvez um dos pecados mais frequentemente cometidos por toda a cristandade. Deixar de orar é pecado. E eu penso que as palavras do profeta Samuel, que foram ditas diante do povo do Senhor, que havia arbitrariamente escolhido Saul como seu rei, não porque eles tentaram atentar à vontade de Deus, mas porque eles viram, na realidade, naquele homem um tanque de guerra. E como essa verdade, não sei se vocês lembram as palavras de Samuel, ele disse: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Tem um autor de um livro chamado Forsyth P.T., ele escreveu um livro chamado A Alma da Oração. E ele diz que um dos piores pecados, na realidade ele diz que o pior pecado é a falta da oração. E aí você fica se perguntando por quê? Sabemos que é pecado evidente, mas o que leva a falta de oração a ser um pecado tão sério, com consequências tão graves na vida de uma pessoa? Em primeiro lugar, a falta de oração é, na realidade, uma censura contra o próprio Deus. Quando nós vedamos a nossa vida de oração, nós estamos censurando o nosso Senhor. Não somente isso, mas a falta de oração é um pecado terrível, porque é a principal causa de uma vida espiritual doente. E penso, por fim, que falta de oração é um pecado tão danoso para a vida de alguém, porque a falta de oração é um forte impedimento para o progresso espiritual da igreja. Olha, nós temos, durante nossa vida cristã, nossos ministérios, até mesmo em alguns momentos em congressos e conferências, falado, discutido sobre o valor dos métodos e metodologias. E a grande questão, talvez o grande problema, é que alguns colocam uma confiança demasiada em métodos, que os métodos trarão resultados. E, de fato, métodos trazem resultados. A grande questão é que os métodos eles trazem e talvez produzam resultados humanos, porque eles respondem a anseios humanos. Mas a oração, a força e o poder da oração, na vida de uma igreja,
ela produz mudanças divinas. Porque a oração dos santos responde a anseios divinos. Oração, meus irmãos, não é opcional para nós que aqui estamos. Sejamos líderes ou não. O fato de sermos crentes, isso pressupõe que nós necessitamos de oração. Mas a grande questão que nós temos com a nossa oficina é como crescer na vida de oração particular. O que eu devo fazer? Desenvolver a vida de oração é uma luta constante. É difícil, nós devemos ser honestos, não chegamos lá. Mas a grande questão que nós temos é como crescer, como desenvolver, como termos uma vida marcada por orações fervorosas, por proximidade do Senhor. Nosso intuito de olharmos para essa oficina, ou de estarmos aqui, olharmos para alguns textos, é de fato notarmos alguns passos importantes para desenvolvermos a nossa vida particular de oração. E o primeiro passo que eu penso que nós precisamos dar é que para desenvolvermos a vida espiritual, uma vida marcada por oração particular, nós precisamos, antes de mais nada, conhecermos o Deus a quem nós oramos. Vocês viram que essa foi uma das teses do pastor Genuan ontem. E deixe-me logo dizer, ele não está aqui, foi ele quem pegou de mim. É brincadeira. Nós necessitamos, ele deixou isso muito claro e evidente. Está tudo muito entrelaçado e relacionado. Tem um autor, cujos livros eu aprecio muito, em especial essa citação, é a W. Tozer. Ele disse que a coisa mais importante a seu respeito é aquilo que você pensa e sente em relação ao seu Deus. A coisa mais importante ao nosso respeito é aquilo que nós pensamos e sentimos, não em relação a nós mesmos, mas em relação a Deus. Uma das razões que eu aprecio tanto e que trago para esse contexto é porque a grande realidade é que toda a dinâmica da vida cristã, ela tem uma base, o fundamento, o início está no conhecimento de Deus. Eu acho que Paulo ele deixa isso muito evidente, escrevendo aos Colossenses, aquela oração descrita no capítulo 1, alvo das reflexões do pastor Mark ontem. Capítulo 1, verso 9 ao verso 11, de Colossenses, o autor Paulo, a sua oração é a seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Então, aqui nós já começamos a perceber que a sua oração é que aquele audiente, aquelas pessoas, aqueles irmãos, pudessem compreender a vontade do Senhor. E mais adiante, no verso 10, ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Notem que, mais uma vez, ele revela aqui que o seu desejo é que aquela igreja pudesse crescer no conhecimento do Senhor. Por quê? O conhecimento de Deus é a base para a nossa vida de oração. Para crescermos na vida de oração, nós precisamos conhecer o Deus a quem nós oramos. Agora, nós sabemos que quando o assunto é conhecimento de Deus, nós temos vivido tempos difíceis, tempos caracterizados e marcados por um povo que não conhece o Senhor. Muitos de nós conhecemos acerca de Deus, mas nós não nos relacionamos com esse Deus. Muitos de nós desenvolvemos um conhecimento técnico, um conhecimento, digamos assim, sapiencial do Senhor, mas não é um conhecimento que vem, que desce, que educa, que molda a nossa vida, o nosso coração, produzindo transformação. E nós sabemos que esse conhecimento meramente técnico, ele não pode produzir valor para a piedade. Agora, a grande questão, novamente, como que o conhecimento de Deus ele pode me ajudar a crescer, cultivar uma vida de oração? Olha, palavras do D.A. Carson. Quanto mais aprendemos sobre Deus, seus caminhos, suas perspectivas, mais melhoramos a nossa compreensão não somente acerca de teologia elementar, mas especialmente acerca da oração. Nosso conhecimento de Deus exerce poderosa influência no desenvolvimento das nossas orações. Nós nunca jamais oraremos corretamente enquanto não estamos apropriadamente informados do que a Bíblia nos diz a respeito do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem em Neemias, capítulo 1, e durante essa oficina nós iremos nos deter
nesse livro, em algumas poucas questões. Mas Neemias capítulo 1, verso 4, verso 5, nós temos aqui a sua oração. O verso 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, pelos teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Nota que ele se inclui aqui nos pecados. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. O que nós notamos é que não somente essa oração de Neemias, mas muitas outras orações, costumeiramente, evidenciam algumas verdades que são extremamente importantes para o nosso fim. Primeiramente, nós temos aqui nesse texto que a devoção de Neemias ela é evidente. Não somente devoção, mas também dependência. E eu claro, penso que não somente na oração de Neemias nós iremos encontrar devoção e dependência, mas também muitas outras orações, por exemplo, dos salmos. É comum olharmos ao salmista exprimindo uma devoção que vem do seu íntimo. Não somente devoção, mas também a sua dependência inteira e completa do Senhor. Mas tem um segundo ponto, que está em negrito aqui nessa oração. E é justamente o conhecimento de Deus. O que nós notamos é que verso 4, ele inicia a razão da sua oração. No verso 5, a sua oração começa a ser descrita. No verso 6, nós temos confissões de pecado. Mas o que eu quero perceber é que Neemias ele não segue para os outros demais elementos da oração, seja confissão, seja pedidos, sem que antes ele lembre não somente do que ele está fazendo, mas ele também relembre em seu íntimo a grandeza e o caráter do Deus a quem ele está dirigindo as suas orações. E o que nós perceberemos é que esse verso 5, nós temos aqui Neemias revelando 4 aspectos acerca do nosso Deus. Nós temos 4 atributos de Deus sendo expressados nessa oração. E, em primeiro lugar, Neemias ele ora a um Deus que ele é um Deus pessoal. Você vai perceber isso, um Deus que é um Deus pessoal. E Neemias ele evidencia a pessoalidade de Deus pelo menos 2 formas. Notem, em primeiro lugar, que quando a narração acaba dizendo e disse, nós temos essa interjeição, ele diz, e ele começa falando, Senhor, Deus dos céus. A palavra aqui, Senhor, ela é diferente de todos os outros nomes de Deus, por diversas razões. Nós temos aqui um destaque, está completamente tudo em maiúsculo, em caixa alta. E uma das razões é porque nós temos aquele nome de Deus. Esse nome faz referência direta àquele contexto em que Moisés ele se encontra com o Senhor, a Deus se apresenta a ele, comissiona, e ele, digamos assim, atrevidamente, ele indaga ao Senhor, dizendo, mas quem é que está me enviando a essa tarefa? E o Senhor diz para ele que o eu sou, o que sou, é quem está comissionando ele a essa tarefa. Interessante que esse nome, qual Deus ele se apresenta, nós poderíamos pensar como sendo o nome próprio do Senhor, revelando que não se tratava de mais uma daquelas divindades do Egito. Eram inúmeros deuses. Havia um paganismo tremendo e, atrelado a esse paganismo, uma diversidade muito grande de deuses. E quando Deus, então, se apresenta a Moisés, ele não se apresenta como mais um Deus. Ele se apresenta como o Deus. E o mais importante, se trata de um Deus pessoal. Essa palavra, tão significante, utilizada cerca de 5.000 vezes no Antigo Testamento, conecta Deus com o seu povo. Conecta o seu povo com as alianças desse Deus. Se vocês lembram um pouquinho daquela narrativa lá em Êxodo, quando ainda indagando o Senhor sobre a sua identidade, Deus ele se apresenta de uma forma muito pessoal. Ele diz, Moisés, é o Deus dos seus pais. Ele diz, eu sou o Deus dos seus pais.
Então, Moisés deveria compreender que aquele Deus era um Deus pessoal. E eu entendo, e eu posso perceber isso claramente, que quando Neemias ele inicia essa oração, ele evidencia um conhecimento profundo do Senhor, de um Deus que não é qualquer Deus, que não se trata de um Deus impessoal, mas se trata de um Deus que é pessoal. Lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós temos um uso interessante dessas palavras. No capítulo 1 de Gênesis, você tem Deus sendo apresentado por Moisés na descrição como sendo o Elohim. E no capítulo 2 do livro, ele já não é mais descrito como Elohim. Ele é descrito agora como Yahweh, o nome impronunciável pelos judeus, o nome que nós não sabemos exatamente a pronúncia. E muitos da crítica da fonte, quando viram essa distinção, olha, capítulo 1 nós temos aqui o Deus Elohim, e no capítulo 2 nós temos um outro nome sendo utilizado para se referir ao Senhor. Eles entenderam que se tratava de uma pluralidade de escritores. Então, eles, liberais, obviamente, chegaram à conclusão que o capítulo 1 havia sido escrito por uma pena mais inclinada a Elohim, e, consequentemente, o outro caso também. Mas a grande questão não é que havia pluralidade de penas, ou multiplicidade de autores. Não havia aqui qualquer resquício de JEDP. Vocês sabem muito bem o que é isso. O que nós temos aqui são ênfases que Moisés queria trazer para que o seu povo pudesse compreender melhor o seu Deus. Em capítulo 1 nós temos uma descrição da criação. Deus criando absolutamente do nada todas as coisas. E esse Deus é o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Agora nós temos capítulo 2. Capítulo 2 nós já temos uma situação diferente. Nós temos um relacionamento de Deus com o homem. Nós temos a criação de um ambiente perfeito. Nós temos uma provisão de um ambiente perfeito para o homem. E esse Deus, ele agora se revela de forma mais pessoal. Ele é um Deus pessoal. Yahweh é o Deus da aliança, é o Deus do seu povo. Neemias, ele ora porque ele conhecia o Senhor, e ele conhecia como um Deus pessoal. Acredito também que há uma outra expressão ainda, a que segue logo depois a palavra Senhor, que ainda está em negrito, e é essa expressão Deus dos céus. A expressão Deus dos céus, obviamente, ela não é uma tentativa de tentar explicar o endereço do Senhor. Não se trata de uma informação do endereço de Deus. Pelo contrário, nós sabemos que se essa expressão nos céus, Deus dos céus, refere-se à sua elevação acima de toda a criação. Faz referência a um Deus que é transcendente, a um Deus majestoso, a um Deus soberano, a um Deus que está acima de toda a criação. No entanto, essa expressão também, quando utilizada em conexão com o Senhor, foi muitas vezes utilizada não só para expressar esse seu caráter grandioso, mas para fazer também uma distinção entre o Senhor e os demais deuses daquela época, entre os ídolos, que mais uma vez revelam que Deus era diferente. Ele não era aquela estatueta. Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo, que, embora transcendente, é um Deus diferente. Você lembra do Salmo 115, que descreve os ídolos como sendo meras imagens que possuem olhos, mas não veem, e eles têm até boca, mas nenhum som poderia sair das suas gargantas. Nós temos aquele conflito lá no Monte Carmelo, onde aqueles adoradores de Baal clamavam, mas eles não respondiam. Então notem como essas expressões acabam nos fazendo perceber que é extremamente relevante e importante olharmos para o nosso Deus em nossas orações não como um Deus impessoal, não como o Deus Baal, que talvez responda ou não como aquelas estatuetas, imagens descritas no Salmo 115, mas como um Deus pessoal. Eu penso que, atrelado a isso, nós temos um grande problema. E um grande problema que nós temos é que parece que a nossa mente, ela está estritamente ancorado na busca das nossas realizações,
na busca da nossa própria felicidade. E isso acaba nos induzindo a buscarmos o Senhor tão somente como aquele que atende às nossas necessidades e aquele que satisfaz nossas realizações. Penso que um Deus visto como um garçom, aquele garçom que talvez você não vê tanto, mas está lá pronto para te servir. Não há um relacionamento pessoal. É como aquele Aladim, aquele Deus da lâmpada. Eu li uma história engraçada de uma moça que ela decidiu, diante de Deus, parar de orar por si mesma e interceder tão somente pelos outros. E a primeira oração que ela fez foi pela mãe dela. E a oração era assim: Senhor Deus, abençoe para que a minha mãe receba um genro lindo e maravilhoso, um homem perfeito. Olha, parece que essa é a nossa realidade. Nós sempre buscamos as nossas realizações pessoais. Tiago, ele condena isso, capítulo 4 da sua epístola. Ele diz, vocês buscam os seus próprios prazeres, a palavra é hedonismo, aquilo que nos satisfaz. E isso é um problema que nos leva a desenvolver outros problemas em nossa vida e relacionamento com o Senhor. Primeiramente, quando nós adotamos essa filosofia de vida e essa visão, nós acabamos desenvolvendo um prisma do Senhor completamente diferente do que Ele é. Nós acabamos olhando para o nosso Deus como se fosse um Deus impessoal, alguém que serve unicamente para realizar nossas aspirações. Segundo grande problema, que viver assim, olhar para um Deus impessoal, irá nos levar. Nós, consequentemente, acabamos pensando muito pouco a respeito dele. Quando nós tratamos ou vivemos de forma impessoal com o nosso Deus, nós paramos de pensar como Ele é. Nós paramos não somente de pensar como Ele é, mas nós paramos de pensar no que Ele espera de nós e no que Ele especialmente procura em nossas próprias vidas. Mas, além de tudo isso, eu penso que tratar Deus com impessoalidade nos leva a deixarmos de sermos cativados pela pessoa do Senhor. Nós paramos de ser cativados por sua santidade, por seu amor e especialmente por suas palavras. E Ele para de agir em nosso coração, em nossa mente. Eu li recentemente um livro também escrito por C.S. Lewis, acho que o título que talvez estaria em português seria Cartas para Malcolm. Não sei se já tem, né? E é interessante uma história que tinha ali de uma jovem que foi criada por pais que eram pais que se enxergavam como detentores dos pensamentos avançados. E eles acreditavam que a categoria pessoal era indigna do Senhor. E por isso eles passaram a ensinar a sua filha a pensar em Deus como uma substância mais elevada. E com o passar do tempo, aquela menina, aquela jovem, ela percebeu que durante muitos anos ela havia pensado em Deus como um arroz doce infinito, como uma espécie de algodão doce, uma coisa. E a grande questão é que talvez nós não pensemos ou não tenhamos um pensamento de Deus semelhante àquela jovem, mas talvez eu e você temos tratado em nossas orações o Senhor como um garçom, aquela pessoa que você vê para tirar um pedido, aquela pessoa que você vê com um relacionamento único. A única função do garçom é pegar o pedido e pagar a conta. Você não fica de papo com ele. Você não desenvolve um relacionamento pessoal com ele. O nosso desafio, meus irmãos, é de olharmos para o Senhor como um Deus pessoal. Deus, Ele não é uma força superior. Deus, Ele não é uma substância. Deus é o nosso Deus pessoal. E nós temos percebido, no texto já supracitado, Mateus capítulo 6, onde nós temos o Senhor ensinando os seus discípulos a orar, que quando Cristo ele começa a então traçar o seu modelo de oração, cujos discípulos também deveriam copiar, as primeiras palavras são Pai Nosso. E naquele momento o Senhor estava ensinando aos discípulos como essas duas palavras, como essa expressão, que há uma forte, infinita, uma grandiosa devoção familiar entre Deus
e os crentes. Deus, ele sempre se apresenta para o seu povo de uma forma pessoal. Deus, ele é o nosso Pai. Deus, ele é aquele Pai que está próximo, aquele Pai que guia, aquele Pai que é gracioso, aquele Pai que providencia, aquele Pai que mesmo que sejamos abandonados, rejeitados por familiares, por amigos, ou até mesmo por irmãos, nós sabemos que Ele nunca nos deixará. Hebreus capítulo 13, verso 5. E o nosso desafio, meus irmãos, em nossas orações, é de olharmos para esse Deus como sendo o nosso Deus, o Deus pessoal, o nosso Pai, aquele que conforta o nosso coração na hora da angústia, aquele que peleja as nossas batalhas diárias, um Deus que se importa conosco. E pararmos de pensar na oração como um solilóquio, como uma conversa consigo mesmo, ou até mesmo pensar na oração como sendo um exercício de autoanálise, ou uma terapia, ou uma espécie de recitação religiosa. Deus, vou repetir isso diversas vezes, é o nosso Pai. E porque Ele é o nosso Pai, nós temos liberdade para entrarmos em Sua presença, porque somos os seus filhos. Eu tenho 3 filhos, uma menina de 7, um filho de 5 e uma de 2. Olha, meus irmãos, vocês também que têm crianças pequenas, ou que já tiveram, vocês sabem, quando você está conversando com alguém, normalmente nossos filhos, quando querem alguma coisa, eles agarram a nossa calça, puxam o nosso braço, eles querem alguma coisa. E sempre me esforcei para ensiná-los a chegarem, papai, eu posso falar? E eu sempre digo, espere um pouquinho que já eu te atendo. Mas mesmo assim, não importa com quem esteja conversando, não importa quando, onde, como, quando eles querem alguma coisa, eles chegam, eles interrompem. E a razão é simples, é porque eles são nossos filhos, é porque nós somos o pai deles, e eles têm inteira e total liberdade para entrar em nossa presença, independentemente. Agora, existem situações que você diz, olha, espere um pouquinho porque eu estou ocupado. E aqui há uma grande diferença entre nós e o nosso Deus, porque o nosso Deus como Pai, Ele nunca estará ocupado demais para os seus filhos, porque Ele é um Deus que é pessoal, Ele é um Deus que se revela, um Deus que se relaciona com o seu povo. Nós sabemos que o Senhor, Ele tinha uma oração diferente, suas palavras eram notáveis, eram diferentes, as suas orações também eram diferentes. E uma das grandes razões é porque o seu relacionamento com o Pai, o conhecimento do Pai, eram também notáveis e diferentes. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos que nós precisamos conhecer o Senhor. É necessário, é fundamental. E, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o nosso Deus como um Deus pessoal, um Deus que está conosco. Mas esse texto ainda, ele nos fala de uma outra faceta do Senhor, de um outro atributo do nosso Deus. Não somente um Deus que é Pai, ou pessoal, mas um Deus também que é perfeito. Mais uma vez, eu quero dirigir a nossa atenção, verso 5, e destacar mais uma vez a palavra Senhor. Nós sabemos que a palavra Senhor, ela traz a conotação de um Deus que se relaciona. Trata-se de um Deus que é o Deus da aliança, é o Deus dos pais, é o Deus daquele povo, é o nosso Deus. Mas não somente isso. Não somente a sua pessoalidade é ressaltada nessa palavra Senhor. A sua perfeição também é ressaltada. Um Deus perfeito. Essa expressão, essa palavra, eu sou o que sou, aquele que existe, descreve o caráter do nosso Deus, um Deus que é perfeito. Eu penso que essa palavra, ela responde uma pergunta extremamente importante, e a pergunta é, quem é esse Deus? Como é esse Deus? Nós sabemos que quando ela foi, de forma primária, pronunciada pelo próprio Senhor, foi num contexto onde Moisés havia perguntado, Senhor, qual o nome do Deus? Qual o nome do Senhor? Para que eu diga ao seu povo. E quando o Senhor diz, eu sou o que sou, Ele não simplesmente se apresenta, mas Ele revela quem Ele é. Ele revela o seu ser. Ele revela a sua grandeza, o seu caráter perfeito. Ele revela que Ele é um Deus completamente suficiente. Ele é um Deus que Ele depende unicamente de si mesmo para realizar todos os seus intentos soberanos sobre o mundo.
Isso significa dizer que Deus, ele não é um Deus que depende do auxílio de outros deuses, ou seja lá de quem for, como os demais deuses pagãos. Deus é um Deus que age independentemente de cooperação. Deus é aquele que realiza os seus intentos sem o auxílio de absolutamente ninguém. É um Deus perfeito. É um Deus completo. É aquele Deus que simplesmente sempre foi, sempre será e sempre irá operar a sua vontade soberana sobre esse mundo. Nosso Deus é perfeito. Ele não pode melhorar um pouco mais, porque Ele é o clímax. Ele é a dízima periódica da perfeição. E assim como é o nosso Deus perfeito, é também o seu caminho. Interessante conectar um pouquinho dessa palavra e desse texto ao contexto, porque inicialmente, quando o Senhor se apresenta assim a Moisés, Moisés tinha uma grande tarefa. Ele precisaria conduzir aquele povo numa tarefa difícil. E o Senhor, ao se revelar a Moisés como sendo o eu sou o que sou, em outras palavras, ele estava dizendo a Moisés, você tem uma tarefa difícil. Eu tenho te encarregado de uma missão complicada. Mas ele diz, eu estou aqui. Acho que isso é completamente semelhante ao contexto de Neemias. Quando, tomando conhecimento da situação daquela cidade, da sua cidade, do sepulcro dos seus pais, da cidade do Deus de Israel, ele então recebe o comissionamento de reconstruir tudo aquilo. Não se tratava de uma tarefa simples. Não se tratava de uma tarefa a cujo homem poderia realizar sozinho. E mais uma vez, quando Neemias, ele ora, chamando o Senhor, o eu sou, ele está dizendo, Senhor, eu sei que a tarefa é grande, mas eu sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor é o eu sou o que sou. Ele é o Deus soberano. Ele é o que opera a sua vontade de maneira perfeita. Olha, meus irmãos, se nós começássemos a pensar num Deus que é pessoal, e também um Deus que possui perfeição no seu caráter e perfeição em seus caminhos, creio eu que as nossas orações seriam completamente revitalizadas, transformadas, mudadas. O nosso viver cristão seria completamente também transformado. Mas tem um outro detalhe nesse texto que revela mais uma faceta do nosso Deus, que acaba descrevendo mais um atributo. E a expressão em negrito no verso 5, é Deus grande e temível. Notemos mais uma vez a leitura, ele diz, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual tipo de Deus que você eleva as suas orações? Qual tipo de Deus vem na sua mente quando você abre o seu coração e simplesmente externa aquilo que está lá dentro para o Senhor? A quem você está orando? Qual o caráter desse Deus que você está orando? Está muito evidente que quando Neemias orava, e enquanto ele orava ao Senhor, ele reconhecia que se tratava de um Deus todo-poderoso. E a expressão Deus grande e temível, um Deus que é digno de louvor, um Deus que é digno de adoração, é ressaltada aqui. Sabe, meus irmãos, não reconhecer esse caráter grandioso, esse caráter todo-poderoso do Senhor, nos leva a uma vereda muito perigosa. É a vereda de tentar conduzir a nossa própria vida, nossas questões, com nossas próprias forças. É tentar tomar as rédeas das nossas vidas e tentar guiar por um caminho que nós supomos que é bom. Mas Neemias não fez assim. Neemias ele olhou para o Senhor. E ao orar, ele não ora a qualquer Deus. Ele ora a um Deus que é grande, a um Deus que é temível. Às vezes nós temos situações que acabamos tropeçando ainda mais, porque achamos que temos capacidade e força suficiente para tentar resolver. Mas a grande realidade é que é o nosso Deus que possui esse caráter grandioso, que deve nortear nossa visão e habilitar as nossas mãos a realizarmos aquilo que está diante de nós.
Se nós devemos orar ao nosso Deus, nós devemos orar a um Deus que, com toda certeza, é um Deus pessoal, é um Deus que se revela como um Pai. É também um Deus que se revela para nós como sendo Deus Todo-Poderoso. E entendermos esse caráter deve estabilizar a nossa vida em um alicerce, em uma rocha que é firme, uma rocha sólida. Nosso Deus é descrito por todos os livros da Bíblia como aquele que criou todas as coisas, como aquele que abriu o Mar Vermelho, como aquele que mudou a condição dos tempos em resposta às orações de um só homem. É aquele também, já supra-mencionado, como sendo o detentor do poder de produzir a ressurreição dos mortos. Esse é o nosso Deus grandioso. Por fim, nós notamos que esse nosso Deus, ele é visto aqui por Neemias como um Deus também que cumpre as suas promessas. Você vai perceber que o verso 5, a parte final, ele destaca essa realidade. Mais uma vez a leitura ele diz: e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Notem que, acredito eu, ser esse um ponto onde nós temos a base, o alicerce para tudo aquilo que nós pedimos. Não é na nossa fé, não é na eloquência das nossas orações, nem tampouco na quantidade, embora relacionamento é importante e longo, duradouro com o Senhor, mas é especialmente no que nós pensamos acerca do nosso Deus. Se Ele é alguém que é cumpridor daquilo que Ele promete, por que pedir a alguém que temos dúvida? Se irá responder, se irá ouvir, se irá cumprir? Mas o nosso Deus é um Deus descrito aqui por Neemias como aquele Deus que é cuja característica maior, cuja marca maior e a tarefa melhor é cumprir as suas tarefas, aquilo que Ele promete. Lá em Josué, capítulo 23, verso 14, eu gostaria de convidá-los até esse texto. Josué, capítulo 23, verso 14, esse texto ele acaba descrevendo um pouquinho da vida de Josué e das suas palavras, enquanto ele recordava a sua peregrinação do Egito até a Terra Prometida. E não somente os desafios e tudo que Deus fez naquela jornada, naquela peregrinação, mas ele também, naquele contexto, acaba descrevendo e trazendo pontos importantes relacionados à conquista. E lá no capítulo 23, verso 14, Moisés tem palavras incríveis. Ele diz assim: eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram. Nenhuma delas falhou. Nota como que Josué agora, ele descreve para o povo. Neemias era o detentor desse conhecimento. Um Deus que cumpre suas promessas. No Novo Testamento, quando se refere a Abraão, aquele a quem nós conhecemos como o pai da fé, ele certamente apresenta Abraão como um modelo clássico da fé salvífica. Agora, lá em Romanos, não precisam abrir até lá, capítulo 4, nós temos o apóstolo Paulo declarando que a essência da vida de Abraão estava então somente confiar nas promessas do Senhor. Capítulo 4, verso 20, falando sobre Abraão, Paulo diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória ao Senhor, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Então, notem que os grandes homens de Deus que desenvolveram vidas marcadas por um relacionamento íntimo com o Senhor, eles tinham algo em comum. Eles conheciam bem o seu Deus. Eles conheciam o caráter do Senhor. Eles conheciam um Deus que era pessoal, um Deus todo-poderoso. Eles tinham um Deus que cumpria as suas promessas.
Sabe, isso nos faz pensar que as nossas orações, elas não devem começar e terminar com nossas necessidades. As nossas orações, elas devem começar e terminar com a glória do nosso Deus. A nossa preocupação primária deveria ser sempre e principalmente com o Deus, com o que Ele quer, como que Ele pode ser glorificado em nossas próprias vidas. E a grande lição que nós temos aqui é: quanto mais conhecemos o nosso Deus e contemplarmos a sua grandeza, mais cresceremos em nossa vida de oração. Se nós pretendemos desenvolver vidas de oração, é fundamental, é mistério, que conheçamos o Deus a quem nós oramos. Segundo ponto, e sendo um pouco mais breve, nós vemos que nessa busca, nessa jornada, para desenvolvermos uma vida espiritual, uma vida de oração particular, nós precisamos não simplesmente conhecer o Deus a quem oramos, mas nós também precisamos compreender que oração é uma necessidade real na vida cristã. Recentemente eu li um livro bem interessante sobre igreja, que bem na introdução tinha uma pergunta, na verdade era uma pesquisa, e aquela pesquisa era feita a partir da seguinte pergunta: qual é a necessidade mais urgente da igreja? Olha, as respostas foram variadas, foram diversas. Em primeiro lugar, alguns falaram que a pureza seria a necessidade mais urgente da igreja. E, de fato, nós temos dias marcados por problemas relacionados à pureza, problemas relacionados à imoralidade no casamento, no namoro, jovens que adiantam o casamento trazendo grande prejuízo para a vitalidade da igreja. Outros também falaram que uma das necessidades mais urgentes era a integridade, era também a generosidade financeira, era evangelismo, fazer missões. E, claro, todas essas coisas, elas são essenciais para a vitalidade de uma igreja. No entanto, elas são produtos de uma igreja que ora. Todas essas coisas, elas não devem ser menosprezadas, mas todas essas coisas, elas começam a ganhar vida, elas começam a florescer, elas começam a ganhar formas, mediante a oração. Olha, nós planejamos missões, e a primeira coisa que nós devemos fazer ao planejarmos missões, ou missão, ou evangelismo, é vamos orar. A oração é o que produz, é a mãe de todas essas virtudes que uma igreja pode evidenciar. Oração é a nossa maior necessidade. E eu penso também que o livro de Neemias, ele deixa isso muito evidente. De maneira muito geral, uma das grandes lições que Neemias, no seu livro, nos traz acerca da oração é que tudo aquilo que o homem tenta fazer sem Deus, ele fracassa de forma miserável. Isso é uma realidade. Se eu e você tentarmos realizar alguma coisa por nossas próprias forças, nós iremos fracassar miseravelmente. Agora, de forma bem mais específica, essa verdade, a realidade de que nós somos absolutamente necessitados de oração, ela fica evidente de duas maneiras bem específicas. Em primeiro lugar, Neemias ele evidencia a necessidade da oração quando ele demonstra também que é perseverante e persistente em suas orações. E isso é possível ver entre algo que conecta o versículo 1 do capítulo 1 com o versículo 1 do capítulo 2. Vamos ao capítulo 1, o verso 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. E aí ele vai contar que nesse mês de Quisleu, ele recebe uma comitiva. E essa comitiva, ela não traz notícias que são como boas novas, mas são notícias tristes. E aí você volta um pouquinho, ou adianta um pouquinho para o capítulo 2, ainda no verso 1, e nós temos mais informações. Ele diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O que você vai perceber é que agora, no mês de Nissan,
depois de uma jornada intensa e persistente de oração, Neemias agora ele começa a executar o seu plano. E aí você vai notar um plano que havia sido inicialmente gerado em oração no mês de Quisleu. Quando comparamos o calendário judaico com o nosso, nós poderíamos compreender que as orações de Neemias se iniciaram em torno de novembro ou dezembro. E notem que ele persistiu até o mês de Nissan, que seria também, comparando com o nosso calendário, o mês de março ou abril. Isso implica em dizer que aquele homem, por aquela razão, por aquela causa, por aquele propósito, ele havia se dedicado em oração por talvez 5 ou 6 meses. Persistência, perseverança. É isso que nós encontramos na vida desse homem, porque oração é necessário. Agora tem um outro detalhe no livro, agora um livro como todo, que ainda deixa isso extremamente evidente. Oração é uma necessidade. Neemias persistia na oração. Você já parou para pensar quantas orações nós temos nesse livro? Esse livro não é simplesmente aquele livro que nos ensina a desafiar a igreja à construção de muros, de um templo. Esse livro é um verdadeiro manual de oração. Você vai encontrar num livro curto, pelo menos 9 grandes orações. E nós notamos que em todas as situações, em todos os momentos daquele trabalho cheio de labor, havia também a oração de Neemias. Quando ele começou, antes mesmo de contemplar a situação, somente conhecendo, ele orou. E aí você vê que no decorrer da sua obra, ele também estava em oração. Quando aqueles que intentavam contra a sua própria vida, inflamavam, tramavam, ele também estava orando. Ele estava inteiramente, completamente inserido em oração diante de Deus. Ele era aquele que estava conectado 24 horas com o nosso Senhor. Meus irmãos, oração é uma necessidade. Essa é uma verdade vista em Neemias, no seu livro, na sua vida. Mas é também uma realidade ensinada pela igreja primitiva. Pensa um pouquinho no livro de Atos. E pense quantas orações nós encontramos no livro de Atos. Você olha aqui, você irá chegar à conclusão que tudo que aqueles nossos primeiros irmãos faziam, eles faziam debaixo de grande e muita oração. Capítulo 1, nós temos os discípulos vendo a necessidade agora de chamar alguém que ocuparia o lugar de Judas. E o que é que eles fizeram? Eles simplesmente oraram. Capítulo 2, a descrição da vida diária dos primeiros crentes, o texto diz que eles eram pessoas que oravam unanimemente, diariamente, eles perseveravam em oração. Se você pensar um pouquinho ainda, antes que o Espírito Santo descesse sobre os primeiros crentes, a primeira igreja, aqueles irmãos também estavam em oração. Havia uns 120, talvez, que estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo veio. Se você for um pouquinho mais adiante, capítulo 4, quando aquele coxo é curado à porta do templo, os discípulos eles estavam caminhando para a oração no templo. E você vai, capítulo 9, o apóstolo Paulo recebe o Senhor como Salvador. Ele está cego e debaixo de muita oração, aquela cegueira ela é removida. Capítulo 12, Tiago havia sido morto a fio de espada. E agora Pedro estava preso. E no outro dia, sendo ele guardado no cárcere, seria solto, mas para ser assassinado e servir como entretenimento para toda a comunidade judaica, aqueles que gostavam de contemplar o horror. Mas o fato é que o texto nos diz que Pedro estava preso, mas havia incessante oração da igreja por parte dele. E o que nós encontramos é que o resultado daquela oração é simplesmente estarrecedor. As orações da igreja fazem com que as portas do cárcere se abram. E ele sai
sem saber se aquilo que estava acontecendo era real ou não, se era sonho, se era uma realidade, até que ele se encontra fora do cárcere. E ele então bate na porta. E a oração foi tão fortemente atendida por Deus, que aquela própria criada, Rode, que estava orando por Pedro, ela não conseguiu entender se tratava do próprio ou do seu espírito. E ele deixa o pobre Pedro lá fora. Deus responde às nossas orações. Mas quando entendemos que a oração é uma necessidade, não é uma opção para as nossas vidas, e isso os nossos primeiros irmãos nos ensinaram muito bem. Mas penso também, e eu não poderia deixar de mencionar, dentro desse ponto tão relevante, de refletirmos que a oração é uma necessidade real hoje, para nós, não podemos e não devemos viver sem, não deveríamos deixar de mencionar o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus, que nos ensinou essa realidade, essa verdade, em primeiro lugar, por meio do seu exemplo. A vida de Jesus Cristo foi marcada por muita oração. A vida do Senhor Jesus Cristo, o seu ministério de 3 anos, foi inteiramente recheado por oração. Jesus, ele ora durante o ministério, ele ora antes da cruz, ele ora durante a sua crucificação. As suas palavras também. Elas foram palavras que encorajavam uma vida de oração. Aquele texto, a oração do Senhor para os seus discípulos, ou o ensino sobre oração para os discípulos, é recheado de expressões tais como: e quando orardes? Tu, porém, quando orardes? E orando, vocês orem assim. Notem que quando o Senhor se dirigia aos seus discípulos através da oração, quando ele se referia por meio de imperativos, ele estava exortando-os, mas notem que haviam palavras, e quando orardes, que lançavam simplesmente a ideia de que a oração é algo que se espera dos redimidos do Senhor. A oração é algo mais básico que se espera daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Tem uma cena muito marcante, dentro desse contexto ainda de oração, que envolve o relacionamento do Senhor Jesus com seus discípulos. E nós sabemos que o Senhor Jesus, nessa jornada, ele demonstrou seu poder de diversas formas e maneiras para os seus discípulos. Eles contemplaram, eles viram o Senhor Jesus curando doentes, ressuscitando mortos. Eles contemplaram o Senhor transformado água em vinho. Eles poderiam simplesmente terem dito ao Senhor: Senhor, por favor, me ensine a curar. Ou então: Senhor, me ensine a transformar essa água em vinho, porque somente assim eu nunca mais terei problema com isso. Ou então com o próprio pão e a multiplicação. O Senhor multiplicou diversas vezes o pão diante dos seus discípulos, eles mesmos foram testemunhas oculares, e eles serviram aquele pão milagroso. Eles poderiam ter dito: Senhor, nos ensina a multiplicar o pão, porque somente assim nunca mais ele faltará em nossas mesas. Mas o mais curioso é que eles não pediram isso. Pelo contrário, os discípulos pediram: Pai, ou Senhor, ensina-nos a orar. Esse foi o pedido. Marlon Jones, no seu comentário acerca do Sermão do Monte, ele escreveu sobre oração dizendo que a oração é, sem dúvida, a atividade mais alta da alma humana. O homem está no seu melhor e mais alto estado espiritual quando ele está de joelhos diante de Deus. Nós necessitamos estarmos de joelho perante o Senhor. Vimos que até então, para crescermos nessa vida de oração particular, é mistério conhecermos o nosso Deus, conhecermos o Deus a quem oramos, esse Deus pessoal, esse Deus poderoso, esse Deus que cumpre suas promessas. É preciso também compreendermos e reconhecermos a necessidade da oração. É impossível vivermos sem oração. Mas penso também que é preciso conhecermos os desafios que envolvem a vida de oração. É certo que a oração é um privilégio. E é certo também que a oração é um dever. E quando nós temos privilégios e deveres, esses deveres muitas vezes se tornam muito
custosos, trabalhosos. Como disse alguém, que orar bem é uma grande montanha que precisa ser escalada. A grande realidade, meus irmãos, é que fomos, sim, agraciados por meio de Cristo com uma comunhão, com livre acesso ao Senhor. Mas a grande outra verdade é que ainda, por termos pecado, natureza manchada pelo pecado, nós acabamos, em dados momentos, evidenciando preguiça e indiferença quanto à importância da vida de oração. De tal maneira que a luta, essa palavra luta, agonia, talvez fosse a palavra mais realista e mais apropriada para descrever essa nossa experiência na tarefa de orar. Então, se é uma grande luta e nós precisamos conhecer a realidade da luta que está em volta dessa tarefa, dessa busca pela oração, eu acho que nada mais justo do que, primeiramente, começarmos a conhecer os obstáculos que estão diante dessa luta, diante dessa jornada difícil, repleta de desafios. São inúmeros os obstáculos que temos para desenvolver e alavancar a nossa vida de oração. J. Carson, ele tratou acerca de alguns pretextos que normalmente utilizamos para justificar a nossa falta de oração. E um dos principais e primários pretextos que comumente o povo de Deus utiliza é o tempo. Olha, viver em São Paulo é complicado, viu? Eu sou nordestino, moro numa cidade pequena que não tem necessidade de metrô, e vir para cá é sempre um deleite, mas é sempre um agito. E é algo que se precisa de adaptar. Olha, eu ando a cavalo de tarde, eu não pego trânsito, nós não sabemos o que é trânsito, eu como sossegado, tranquilo, mas aqui é um agito. Mas eu tenho pensado que talvez essa dificuldade de tempo não é uma dificuldade simplesmente das metrópoles agitadas. Parece que é uma dificuldade que alcança todos os quinhões do Brasil e do mundo e afetam profundamente o íntimo daqueles que deveriam, que buscam se aperfeiçoar na vida de oração. Eu acho que um dos grandes problemas é que temos vivido dias onde nós temos facilmente sacrificado aquilo que é indispensável no altar daquilo que é urgente. Eu li uma história bem interessante de um casal. Eles estavam numa rodovia e, dirigindo o seu carro, eles viram logo adiante um carro que estava estacionado, acostamento com o capô aberto. Eles encostaram para tentar oferecer algum tipo de ajuda e estavam ali marido e mulher também. E ele perguntou: olha, o que aconteceu? Vocês têm algum problema? E eles falaram: olha, muito envergonhados, nosso problema é falta de gasolina. Nós tínhamos um compromisso e sabíamos que o nosso nível de combustível não estava muito bem, então decidimos enfrentar, testar se iríamos conseguir ou não. E o resultado é que não estamos nem na metade do caminho e faltou combustível. Por misericórdia divina, aquele casal que havia parado para prestar socorro, eles tinham um galão de gasolina no porta-mala. E eles cederam. E, juntamente com aquela gasolina, algumas informações que eram preciosas. Eles falaram: olha, o seu destino ainda tem 25 quilômetros à frente, mas nos próximos 10 quilômetros você encontrará um posto de gasolina. É importante que pare, complete o tanque e vá embora. Quando essa família prosseguiu o caminho, percorrendo cerca de 15 quilômetros, eles viram um carro no acostamento. E quando eles pararam para oferecer ajuda, tratava-se do mesmo carro. Eles desceram e perguntaram: mas qual foi o problema? Aí aquele casal envergonhado, eles falaram: olha, nós tínhamos um compromisso, tínhamos alguma gasolina no tanque e achamos que daria certo. Passamos do posto para tentar abastecer na cidade e faltou gasolina de novo. Sabe, irmãos, essa história nos faz refletir, porque na nossa vida, porque nós estamos tão preocupados em marcar aqueles itens que estão em nossa lista, que nós acabamos muitas vezes de abastecer, e sem combustível não dá para caminhar. Isso nos faz pensar também na nossa vida de oração.
Não dá para seguir a jornada cristã se não houver oração. Se nós não abastecemos o nosso tanque de oração diariamente, não iremos conseguir avançar na nossa vida cristã. Especialmente nesse contexto que vivemos de liderança. Precisamos de muita oração. Mas o grande problema é, quando somos confrontados com as exigências da vida, é facilmente negligenciar oração e devoção na palavra. São as primeiras coisas que pedem o lugar prioritário em nossas próprias vidas. Sabe, irmãos, eu e você, eu creio que nós sabemos e falamos muito acerca da importância da oração. Mas a grande questão é, o que nós fazemos quando a agenda aperta? Quando os trabalhos precisam ser corrigidos? Quando as visitas são intensas? Quando as pregações, elas ocupam o seu tempo no gabinete? Eu fico olhando para Neemias. Neemias era um homem extremamente ocupado, com uma tarefa grandiosa de reedificar aquela cidade. Ele era o governador daquele povo. De certa forma, exercia uma forte liderança espiritual. Também precisaria dar conta de si mesmo e administrar todos os problemas que surgiam diariamente ao seu redor. Era um homem tão ocupado quanto você e eu. Mas o que nós encontramos é que ele não deixou nem um pouco a oração. Eu acho que um outro grande exemplo é também Daniel. Um homem muito ocupado com as atividades burocráticas da Babilônia. Alguém que talvez era responsável por assinar inúmeros documentos babilônicos, mas que mesmo assim, mesmo diante de uma vida tão ocupada, era alguém que tinha uma vida disciplinada de oração. Eu acho que Jesus, ele nos deu um exemplo muito firme e uma exortação muito poderosa naquele contexto onde ele chama Maria, e na realidade Marta, ele diz, olha, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu por combustível. Eu acho que vocês já leram o livro A Cruz e o Punhal. Já viram esse livro? É do David Wilkerson. Eu acho tão interessante que aquele livro não somente narra como que ele alcançou aqueles jovens que estavam perdidos em gangues, se matando. Não somente revela esse feito tão grandioso que Deus faz por meio da sua vida, mas o que vemos também é que revela como que toda aquela obra começa. Ele, em primeiro lugar, vê. E tudo começa a ganhar forma, e tudo começa a acontecer quando o David Wilkerson, ele vendeu a TV dele, e ele então começa a dedicar as horas que ele tinha de TV em oração. Talvez não seja a TV, talvez seja o WhatsApp, ou Instagram, ou qualquer outra coisa banal, que tem desviado a nossa atenção da vida de oração. Eu penso que tempo tem sido um grande obstáculo que nós precisamos administrar. Incredulidade também. Orações rotineiras, aquela rotina que é certamente o resultado de uma alma cansada, aquelas orações que não evidenciam qualquer nível de compromisso emocional e espiritual com o Senhor. Esse é um problema que nós também precisamos pontuar e administrar em nossas próprias vidas. Amargura. Nós sabemos que muitas vezes nós não oramos porque há amargura em nosso coração. O texto de Pedro é muito claro, que se há problemas que não são resolvidos entre cônjuges, Deus não ouve as nossas orações. A própria oração de Mateus, o ensino de oração em Mateus, ele fala sobre a necessidade de resolvermos os nossos problemas de amargura, vergonha. Às vezes cometemos pecados tão terríveis e ficamos tão envergonhados em entrar na presença do nosso Deus, mas isso não pode ser um obstáculo. Nosso Deus é nosso Pai. E conformismo. Eu fico olhando para Neemias. Era um homem muito importante, copeiro do rei. Um homem com uma posição elevada. Um homem com uma tarefa grandiosa. Mas eu fico pensando que ele não utilizou suas influências. Influências que eram um produto da sua posição. Pelo contrário, o que nós encontramos
é que ele não usa as suas influências diante dos homens, mas Neemias, ele continuamente utiliza a sua liberdade diante do Senhor e diante de Deus através das suas orações. Meus queridos irmãos, nós precisamos conhecer os obstáculos que nos rodeiam e nos impedem de crescermos na vida particular de oração. Mas eu penso que não somente conhecer os obstáculos, e aqui para finalizar, nós precisamos cultivar bons hábitos. Por que não oramos? Penso eu que não oramos porque não planejamos. Então precisamos planejar. Alguns anos atrás, eu precisei vir quase que todo mês a São Paulo. E não vim assim porque gostava de toda esse movimento, essa agitação, mas porque era uma necessidade. E às vezes era tão contrastante, eu chegava em casa, às vezes saía na segunda, chegava na segunda, na terça-feira ia andar a cavalo num lugar que não tinha nada. E eu ficava pensando, será que existe um lugar desse em São Paulo? Que dá para andar a cavalo assim, no meio da semana, na terça-feira, tardezinha, você pegar um cavalo, montar na sela e sair assim sem, sabe, deixar o cavalo guiar a sua vida. Não, é o Senhor quem guia nossas vidas. Mas foi interessante perceber em alguns contextos, e os irmãos são bem mais experimentados, eu conheci algumas famílias que funcionavam basicamente nesse modelo. A esposa trabalhava o dia completo, e quando ela chegava em casa, ela jantava com seu marido e ele saía para trabalhar. E quando o marido chegava em casa, tomava café com a sua esposa e ela estava saindo para trabalhar. Eu acho que vocês sabem muito bem o que é isso. Famílias que quase não se veem. E é claro que se um casal desse é um casal cristão e eles desejam desenvolver uma vida, apesar desses desencontros, mas uma vida conjugal viçosa, eles precisam planejar bem os seus encontros. Eles precisam fazer que os poucos encontros da semana façam valer. Então, casais sábios que desejam ter uma vida conjugal abençoada por Deus, eles precisam ser sábios em planejar bem os seus tempos. Eu penso também que uma das grandes razões que nós não oramos é porque não planejamos a oração. Você planeja, e nós planejamos a nossa agenda anual, a agenda da igreja, tudo, mas nós não gastamos tempo para planejar, para criar uma metodologia de oração, talvez uma coisa semelhante ao modelo de oração Daniel, onde orava pela manhã por uma questão, talvez à tarde por outra, enfim, mas não oramos porque não planejamos. Acho que tem outra coisa também, um bom hábito que deveríamos fazer, seria adotar maneiras de evitar os devaneios da mente. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas especialmente as nossas orações do final do mês, elas são um pouco controvertidas. Às vezes você está orando, Senhor, abençoe, aí você começa a orar pelos irmãos da igreja, e por aqueles problemas, aí você começa a lembrar dos boletos que estão chegando para pagar, e você começa orando e de repente a sua mente começa a ter uma enxurrada de devaneios que acabam mesclando a sua oração entre palavras até malditas ou ditas sem sentido, com pensamentos que não deveriam estar ali. O que fazer quando essas coisas acontecem? Olha, eu acho que não somente eu, talvez alguém sofra com esse problema. O que você faz quando essas coisas acontecem? O que devemos fazer? Olha, eu tenho algumas ideias. Talvez nós deveríamos anotar o modelo de oração de Ana. Lembra que ela estava com fervor na sua oração? Ela falava quase que balbuciando, mas ela estava tão compenetrada na presença do Senhor que chegou a ser mal compreendida. Mas ela estava orando, ela estava falando. Talvez uma das coisas interessantes também, orar em voz alta, mas também escrever. Santos do Mundo, livro excelente que conta a história dos puritanos. Nós temos homens que tinham diários de oração, que escreviam as suas orações. Talvez isso ajude bastante. Encontre um companheiro e ore com ele uma vez na semana. Desenvolva listas de orações. E, por fim, ore até que você ore. Por fim, meus irmãos, embora ler sobre oração seja uma tarefa desafiadora,
nós devemos ter em conta e em mente que a maneira melhor e mais preciosa e mais eficaz para se cultivar uma vida de oração não é simplesmente lendo, mas é orando. Eu espero que o Senhor nos ajude a sermos fortes em oração e nossas igrejas sejam também fortes em oração. Oremos. Por favor, Santo Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa luta diária que temos de desenvolvermos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eu quero clamar, nos dê graça, nos faça saber quem é o Senhor e nos ajude a entendermos que somos filhos e temos uma liberdade grandiosa para entrarmos na sua presença. Em nome de Jesus que oramos, amém. Muito obrigado, meus irmãos.